E aí, beleza com vocês? Tudo de boa? Agora há pouco eu passei ali por uma casa ali que alguém tava ouvindo uma música do Charlie Brown Jr., assim que quando eu ouvi veio aquela onda assim, sabe? De nostalgia, de lembranças de uma época muito boa assim que eu vivi, lembranças assim da juventude, da adolescência. E a música em questão era aquela Só os loucos sabem, né? A música é bonita, a letra é bacana. E eu refletindo assim, meio a nostalgia, meio as lembranças. Eu refletindo assim o que é ser louco, assim. Às vezes, aos olhos das outras pessoas, ser louco é ter uma opinião diferente. Às vezes, a loucura é um refúgio, é uma fuga de uma realidade que é dolorosa. Às vezes, o que é tido assim como loucura é uma saída. É uma saída para que a gente não perca a própria sanidade. E pensando nisso também eu lembrei. Lembrei também de uma passagem da Bíblia assim que envolve assim um pouco essa questão de meter o louco, às vezes assim na nossa vida. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, logo depois que Davi soube por, por meio de Jonatas que as intenções do rei Saul para com ele não eram boas, que o rei Saul queria, né, acabar com a vida de Davi, que Davi, para salvar a própria vida, teve que fugir. Ali quando ele se despede de Jonatas, ali é um momento bonito. Ali no capítulo 20 de 1 Samuel, dá uma olhada lá, assim que puder. É um momento bonito, assim, de muita emoção. Davi ele vai antes procurar o sacerdote Aimeleque para ver questão de suprimentos, né? Para ajudar ele, aqueles que o acompanhavam nessa fuga, né? Para se salvar da perseguição do rei Saul. E logo depois disso, de buscar o Aimeleque, o rei Davi ele vai buscar a ajuda do rei de Gate, o rei Aques. Só que aí quando ele chega em Gate, por conta das vitórias, né? Que Davi conquistou em nome do rei Saul, a galera lá já conhecia ele. E quando Davi chegou lá, que a galera reconheceu Davi, os soldados do rei reconheceram Davi, eles vieram indagar Davi: rapaz, tu não era aquele que fizeram canções e música e dança, falando que matou os seus milhares e tal, a mando de Saul? Aí Davi já se ligou: ih, rapaz, o negócio aqui pra mim não vai dar legal não. E Davi temeu pela sua vida, obviamente, né? E qual foi a solução de Davi para escapar? Davi meteu louco, literalmente. Ele se fez de louco, babando lá, arranhando as portas, meteu louco mesmo. E quando o rei Ax tomou conhecimento disso, ele falou: rapaz, aqui já não tem louco demais, você ainda traz mais esse, manda embora, manda, despacha isso aí. E, e com isso, Davi se salvou. A loucura aí de Davi se fazer de louco foi a salvação dele. E às vezes, para a gente viver essa salvação, encontrar o verdadeiro refúgio, a gente tem que meter o louco mesmo. Porque seguir, andar ali nos caminhos de Deus, seguir os passos de Jesus Cristo, não é uma tarefa fácil. É, de certo modo, meter o louco. Meter o louco, sim.
Porque para seguir de verdade, com o coração, de maneira sincera e verdadeira, ao Senhor Jesus Cristo, para andar de verdade nos passos de Deus, a gente tem que estar renunciando a nós mesmos. E essa renúncia ela tem que ser constante. E num mundo assim que prega tanto aquela questão do eu, você mesmo, suas conquistas, suas vitórias, o seu valor próprio, seu amor próprio, renunciar a si mesmo é uma loucura. Ter que tomar todo dia a sua cruz aos olhos do mundo é uma loucura. Porque na realidade, a grande verdade que muitos não querem aceitar ou ignoram é que seguir verdadeiramente Cristo, andar nos passos de Cristo, seguir os caminhos de Deus, é andar ali na contramão do mundo. E aos olhos do mundo, isso é loucura. Aos olhos do mundo, você morrer para si mesmo é loucura. Mas a grande verdade é que quando a gente mete o louco dessa forma, quando a gente abraça mesmo a nossa própria cruz de peito aberto, nós morremos para nós mesmos, mas nós não perdemos a vida. Pelo contrário, a gente a encontra de forma plena, de forma verdadeira. Porque nessa hora a gente encontra aquele que é a própria vida. E ele, em momento nenhum, vai deixar a gente carregar esse peso da cruz sozinhos. Voltando à história de Davi, logo após esses eventos, logo após ele ter metido o louco, Davi ele compôs um dos salmos que eu particularmente acho muito bonito e te convido a dar uma olhada também, que é o Salmo 34, um salmo onde Davi ele exalta a bondade de Deus, o livramento de Deus, o cuidado de Deus. E é nesse salmo que está escrito que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E é nesse salmo também que Davi ele nos faz um convite para provarmos na bondade de Deus, provarmos o quanto Deus é bom. E Jesus ele nos oferece isso, quando Jesus diz: vinde a mim. Por isso, meu parceiro, aceita esse convite. Mete o louco, mete o louco, seja um louco de Deus, seja um louco de Cristo, e prove que o Senhor é bom, que vai valer a pena, tá? Porque aqueles que confiam no Senhor não são envergonhados, e aqueles que buscam o Senhor buscam o todo, buscam o tudo, e nada lhes falta. Por isso, vamos meter o louco, vamos seguir nessa caminhada com Deus. Escolhe, pois, a vida, meu irmãozinho. Escolhe Jesus, escolhe Deus. Valeu e até uma próxima.